acha que para ter um casamento, um relacionamento bem-sucedido e próspero, você vai contar necessariamente com sorte, uma ação orquestrada do destino ou uma ação individual a favor de duas pessoas? Tem coragem de deixar sua resposta aqui nos comentários? É sobre esse tema que eu quero conversar com você hoje e eu trouxe a inspiração desse livro aqui, ó. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Eu super recomendo essa leitura para você. Ah, Nath, mas como assim um livro de autoajuda, né? Um livro de autoconhecimento vai ajudar meu relacionamento? Muita coisa. Muita coisa. E tem um trecho desse livro onde a autora, ela tenta, e ela até reconhece, né, a sua presunção em tentar definir o amor num pequeno trecho como esse. E tem muitos outros insights que esse livro me trouxe, mas especificamente onde ela tenta fazer isso, é que eu extraí muitos aprendizados e muitos insights que eu gostaria muito de compartilhar com você agora, porque eu realmente acredito que faça sentido para que a sua relação, ou a que ainda vai acontecer, que você quer nutrir, ou a que você já desfruta agora e quer dar um salto, uma sprint de evolução, para que você se sinta uma pessoa realizada, ao menos nesse setor da sua vida, tá? Se você não me conhece, eu me chamo Nath Moraes, eu sou celebrante de casamentos, especialista em comunicação, e o meu grande propósito aqui no YouTube é para que a gente conheça, entenda e fale as diferentes linguagens do amor. Bom, como eu disse, eu super recomendo a leitura desse livro. Inclusive, se você quiser adquirir esse livro, o link para você adquirir o seu tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Você vai adorar esse livro, eu tenho certeza. Então vamos lá, o trecho que ela deixou aqui, onde ela tenta, né, definir o amor. Olha só. Cultivamos o amor quando permitimos que o nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido, e quando honramos a conexão espiritual que surge dessa ação com confiança, respeito, gentileza e afeto. Amor não é algo que damos ou recebemos, é algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas, quando já existe dentro de cada uma delas. Só podemos amar alguém na medida em que amamos a nós mesmos. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danificam essas raízes que fazem o amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com frequência. Bom, eu sempre gostei muito de leitura e sempre tive o hábito de ler em voz alta para que eu conseguisse de fato fazer uma excelente interpretação desse texto. Talvez só com a minha narrativa, com a minha leitura aqui, você já tenha percebido a profundidade e a complexidade dessa tentativa de definir o amor. Mas que em algumas frases desse texto é possível a gente extrair muitas coisas. E aí eu até utilizei uma colinha minha aqui para eu não esquecer de nada, mas eu destrinchei esse texto, esse pequeno texto, para poder conversar com vocês aqui. Então eu vou repetir. Cultivamos o amor quando permitimos que o nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido. Desde quando a gente se mostrar vulnerável faz com que a gente seja fraco? Quem foi que instituiu que nos mostrarmos para o mundo com autenticidade, da forma com que nós realmente somos, é a gente se colocar numa postura de fraqueza? Se você é uma pessoa extrovertida, seja uma pessoa extrovertida. Se você é uma pessoa mais introvertida, por que ser uma pessoa diferente do que você é para agradar o outro?
É igual quando eu comecei a produzir vídeos no YouTube, por diversas vezes eu tive grande dificuldade de aceitar a minha vulnerabilidade. Por isso que eu recomendo a leitura desse livro, porque ela destrava você de dentro para fora e os benefícios repercutem na sua vida externamente, ao ponto de você se sentir mais confortável para desfrutar de uma relação. Desde quando se mostrar vulnerável no seu relacionamento vai te colocar numa posição de fraquejar? Eu me lembro que recentemente, já começando a elaborar o roteiro desse vídeo, eu questionei o meu mozão a respeito disso, né? Se ele já se sentiu envergonhado alguma vez na nossa relação por ter se mostrado vulnerável. E eu tomei um choque, né? Ainda bem que eu tava deitada, porque eu ia cair para trás. Sim, ele já se sentiu envergonhado por ter se mostrado tal qual ele é, um ser humano para mim, e eu assumi uma postura de julgadora e interpretei aquele momento de vulnerabilidade como fraqueza. E aí, eu juro que eu me senti envergonhada. E eu genuinamente lhe pedi desculpas, porque na relação, no casamento, né, nos nossos relacionamentos, a gente traz muito do que a sociedade, do que a gente aprendeu, do que a gente observou de fora e traz como verdade, como padrão para as nossas relações, em especial a nossa relação conjugal. E cada pessoa é diferente uma da outra. Cada pessoa demonstra vulnerabilidade de uma forma. Nós mulheres somos constantemente bombardeadas, né? Com situações, com expectativas, com padrões, né? Com estereótipos que fazem com que cada vez a gente demonstre ou queira demonstrar nossa vulnerabilidade. Por quê? Porque a todo custo estão tentando nos encaixar dentro de padrões, estereótipos que não nos apetecem. Por quê? Porque somos seres individuais. Da mesma forma acontece com os homens. Estudando profundamente esse livro, eu cheguei à constatação que para os homens é ainda mais difícil demonstrar vulnerabilidade. Primeiro, porque numa sociedade patriarcal, né, com machismo até hoje exacerbado, um homem não pode chorar. O homem não pode se sentir vulnerável porque ele vai ser visto como fraco pelos amigos, pela sociedade, pelos pais. E vou dizer para você, fica ainda pior na dinâmica de homens com mulheres. As mulheres conseguem ser ainda mais tiranas com os homens, em especial aqueles que a gente ama. Meu namorado não pode chorar. Meu namorado tem que pagar todas as contas. Meu namorado isso, meu namorado aquilo. Tudo bem que esse é um papo para um outro vídeo. Mas essa conexão espiritual a qual esse trecho se refere não fala sobre uma questão religiosa, sobrenatural, não. É a alma do relacionamento. Se eu não puder ser quem realmente eu sou, na minha essência, dentro da minha casa, com a pessoa que eu me relaciono, então o mundo tá acabando. Já podem anunciar o apocalipse. Porque se eu não posso ser quem eu sou, estar sempre preocupado de ter que atender padrões, estereótipos externos dentro da minha relação, vamos rever este relacionamento. Este não será um relacionamento saudável. Entende o que eu quero dizer? O amor não é algo que damos ou recebemos, é algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas quando já existe dentro de cada uma delas. Se você é um copo que está cheio e você começa uma relação com alguém que também tem um copo cheio, fica muito mais gostoso compartilhar, fica prazeroso dividir. Porque cada um já traz dentro de si um conteúdo.
um conteúdo que nos enriquece, que nos preenche, um conteúdo que já diz a respeito de quem nós somos. Agora, se você traz para uma relação um copo vazio, você sempre vai estar na dependência das migalhas desse outro copo. E tem copos que não estão afim de compartilhar. Tem copos que não estão afim de dividir. Tem copos que estão afim de subtrair, de usurpar. E só dão migalhas quando conveniente. E aqui eu não estou falando sobre copos. Você consegue entender? Um exemplo bem prático e objetivo é a minha própria experiência. Eu passei por 2 relacionamentos muito mal sucedidos, extremamente tóxicos, onde eu, sem ter um copo preenchido, ficava refém das migalhas desses outros copos. E aí, dentro dessas dinâmicas a qual eu fiz parte, não era agradável para nenhum dos dois. Eu não tinha um copo cheio, pelo menos não sobre a perspectiva que eu realmente gostaria de ter, mas eu tinha sexo para oferecer, eu tinha meus sonhos, eu tinha minha energia, eu tinha meu sorriso, minha vitalidade, mas o outro com um copo que eu desconfio que também não era cheio, na verdade queria era tirar um pouquinho do que eu tinha. E eu sempre fiquei refém do que o outro tinha para dar. Então não era e nunca seria relacionamentos prósperos e bem-sucedidos a curto, médio e longo prazo. Depois de muita terapia, muita leitura, muitos momentos de solitude e introspecção para reflexão, eu comecei a tomar nota e comecei a preencher esse meu copo. Então hoje, quanto indivíduo, quanto ser único que sou, não existe ninguém como você. E é isso que te faz extremamente interessante para outra pessoa. Porque você já tem um copo com uma estrutura rico em conteúdo. Então, pessoas com copo também cheio vão ficar extremamente felizes de compartilhar com você. E por isso você se torna interessante. É isso que vai fazer com que o relacionamento seja próspero. Porque é na somatória desses conteúdos, dessas histórias, dessas bagagens, que vocês vão amadurecer, que vocês vão evoluir, que vocês vão crescer juntos. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danificam as raízes que fazem esse amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com frequência. Então aqui, perceba, vergonha de ser quem você é. Você vai entrar numa relação mascarando quem você é de verdade? Você tem defeitos, como eu tenho, todos nós temos e estamos extremamente longe da perfeição, mas ainda assim temos em nós qualidades, divindade. Vergonha de ser quem você é? Culpa por questões adversas da vida? Se você traz bagagens ruins e voltando à analogia do copo, você traz dentro da sua bagagem situações boas e situações ruins. Situações boas enriquecem o seu ser, né? Enobrecem o teu espírito. Mas as situações ruins, elas também servem para amadurecimento, para desenvolvimento. O que aconteceu no seu passado não é para ser revisitado com frequência, mas é para servir como uma escola. O que a gente espera é que com os erros cometidos no passado a gente aprenda e não os replique no futuro. Desrespeito, traição. E aqui traição é um tema complexo, né? Existem muitos formatos de traição.
Aquela traição que fere não só a fidelidade, mas que fere a lealdade entre duas pessoas, mas esse é um tema para um outro vídeo. E também a negação de afeto. E aqui eu não estou falando só sobre ter a noite de sexo ou não. A negação de afeto, ela se dá de diversas formas. Você, ao assistir esse vídeo, para poder trazer para a sua vida insights compartilhados, como esses que eu estou trazendo e que eu trago para a minha vida também, e é por isso que eu falo que nós vamos bater um papo, você não está negando afeto, porque você está realmente interessado e interessada em fazer o seu amor, o seu relacionamento prosperar. Isso é uma forma de afeto. É um interesse genuíno em fazer dar certo. Isso é uma atenção, é um carinho para o teu relacionamento. A gente estuda sobre finanças para poder aprender a lidar com dinheiro, né? A gente estuda sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento de carreira, enfim, se você quer ser engenheiro, você vai estudar sobre engenharia, se você quer ser professor, você vai estudar sobre metodologias, mas esses investimentos em prol do relacionamento também são uma forma de afeto, certo? Mas uma vez que você se nega a dedicar um tempo especial para nutrir a sua relação, isso é percebido como agressão. Porque tem outra pessoa que está nesse barco junto com você. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com frequência. Ou seja, você só vai conseguir nutrir um amor genuíno, próspero, duradouro, se você estiver atento às suas ações, e mesmo que não seja possível a assertividade em tempo integral, mas que você tenha a sagacidade e o interesse genuíno de as reconhecer e buscar nas raízes danificadas a melhora para que esse solo seja fértil. O que a gente vê quando a gente vê erva daninha? A gente tira da raiz e não deixa essa praga crescer. A gente vai na causa do problema, certo? Porque se você ama a pessoa, se você quer nutrir um relacionamento próspero e duradouro, você é capaz de entender que a ação ela é individual, mas sempre a favor de duas pessoas. Quando você preenche o seu copo e está atento para as ações necessárias para fazer o amor durar, os benefícios são compartilhados por dois. Espero que você tenha gostado. Vou pedir para que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Será que a autora Brené Brown conseguiu, de fato, definir o amor? Sobre a sua perspectiva, o que mais você acrescentaria a essa linha de raciocínio que eu compartilhei com você aqui? Se você fosse definir o amor, além dessa perspectiva da autora, o que mais você acrescentaria? Tem coragem de dizer aqui para mim? Eu vou adorar saber sua opinião, tá? Olha só, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal. O canal tá crescendo, tô ficando cada dia mais feliz, tô analisando as métricas, as pessoas estão assistindo, porque a gente se intera de tanto conteúdo na internet, né? Meme, é política, é tecnologia, é tanta coisa, mas às vezes a gente não consome aquilo que tá presente na nossa vida todo santo dia. Que é o conteúdo sobre amor, como cultivar bons relacionamentos, sabe, boas interações, como cultivar conexões. E esse é o meu propósito aqui na internet, e eu sei que eu só vou mais longe se vocês forem comigo. Então, por favor, se inscreva no canal, aceite o meu convite, já ativa as notificações, porque aqui tem vídeo toda semana e mais de um vídeo, tá? Deixa seu like para eu saber que você passou por aqui. E se você já nutre e já compartilha do que a autora definiu aqui sobre o amor e quer oficializar a sua história, você pode entrar em contato comigo através do link que está aqui na descrição, me contar a sua história de amor e vai ser um prazer enorme para mim celebrar a sua história no altar. Combinado? Te vejo então no próximo vídeo. Beijo.